Oi, estou aqui de volta para a gente continuar conversando no episódio 2 do Além de Paredes. No episódio 1, a gente conversou sobre como o Feng e a neurociência entraram na minha vida profissional e na minha vida pessoal e quais são as bases para que isso tudo que a gente conversou funcione. E eu já dei alguns conselhos para você começar a aplicar na sua casa ainda naquele momento. Agora a gente vai conversar sobre a natureza. Aqui a gente pode falar um pouquinho de design biofílico, mas a gente também pode falar sobre o ciclo de construção da natureza. Como eu já comentei no primeiro vídeo, nós temos 5 elementos que a gente leva a fundo aqui, é muito sério, que a gente leva muito a sério aqui dentro do Feng. E eles são a madeira, o metal, a terra, a água e o fogo. Só que, além disso, existe uma ordem para que isso funcione. Então, o metal corta a madeira, o fogo derrete o metal, a água apaga o fogo. Esse é um ciclo de desconstrução. E existe o ciclo de construção, que é aquele positivo para nós, onde a gente, trazendo o equilíbrio desses 5 elementos, a gente consegue estar conectado à natureza sem que pareça que a gente está numa floresta. A gente não precisa encher a nossa casa de planta, terra, vela, não é isso. A gente só precisa fazer isso de uma forma mais equilibrada. E é sobre isso que eu vou te contar aqui. Então eu vou começar te falando sobre os elementos através do Feng. Dentro do Feng Shui, a gente acredita que existe um ciclo de construção da natureza. É um ciclo de geração, onde um elemento vai gerar o outro e trazer o equilíbrio da natureza. E a gente começa falando sobre isso. Eu vou deixar esse ciclo em algum lugar aqui da tela para você conseguir entender melhor, mas ele é muito simples. Através da água, a gente consegue alimentar as sementes que viram madeira, e através dessa madeira, a gente consegue aquecer e transformar em fogo. Esse fogo, em algum momento, vai virar cinza, e essa cinza vai abastecer a terra. E lá dentro da terra, a gente consegue criar e acessar os metais, e assim por diante. E aí, através do metal, a gente consegue obter a água, e assim roda o ciclo da natureza de geração de elementos. Além disso, a gente também trabalha com o design biofílico. Esse é uma técnica que a gente aprende e discute dentro da neuroarquitetura. O design biofílico nada mais é do que trazer os elementos naturais para dentro de casa. E muito se diz que o design biofílico basta a gente encher a casa de plantas, e não é bem assim, né? Até porque a natureza não é composta apenas por plantas. Então, existem os 5 elementos que precisam ser levados em consideração. Como a gente pode fazer isso? Optando por elementos naturais. Então, diminuindo o consumo de plástico, de acrílico, de imitações e indo para o natural. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Plantas e flores são bem-vindas desde que caibam na sua rotina. Mas também temos cerâmica, barro, pedras, cristais, até as plantas artificiais, e este assunto é polêmico, mas a planta artificial ela não tem vida, então a gente não precisa cuidar dela. No ponto de vista energético, talvez não seja tão interessante, mas para o ponto de vista científico, neurocientífico, é interessante. Por quê? A partir do momento que nós olhamos para uma planta, seja ela de mentira ou de verdade, nós acessamos instantaneamente as nossas memórias de natureza. E as memórias, elas são muito importantes aqui, porque a gente se sente conectado à natureza, mesmo que aquela planta não seja de verdade. Então é muito interessante que a gente use sim plantas artificiais, desde que sejam bonitas, que sejam fiéis ao que a natureza entrega pra gente. Ah, Natália, mas aí vai ser uma planta de tecido, ou talvez uma planta de plástico. Para a nossa mente, ela não tem essa diferença. Ela nos conecta à natureza instantaneamente. Energeticamente, é óbvio que não tem vida.
O que eu, Natália, faço? Eu tenho plantas na minha casa que são artificiais. E eu planto essas plantas na terra. Ai, mas Natália, acho besteira. Se é para usar artificial, então vamos usar artificial. Não tem problema. A gente, quando vai plantar uma planta artificial, a gente não vai jogar ela num vaso. Ela precisa de um preparo para ela ficar estruturada, bonita, com cara de verdade. Tem gente que planta com pedra, tem gente que usa argila, tem gente que usa terra. Indiferente. Eu uso a terra. Por quê? Por mais que a minha planta seja de mentira, eu sinto o cheirinho de terra. Então eu conecto o visual e o olfato, que são pontos importantes na neurociência, mas isso vai ficar para um outro episódio, né? Os 5 sentidos. Então eu consigo trabalhar a natureza, mesmo com uma planta de mentira, só que com outros sentidos, tá bom? Então já falei de pedras, cristais, cerâmica, barro, madeira, MDF, tecidos naturais, tapetes de sisal, cestos, né? Então tudo a gente pode. Natália, mas eu gosto do industrial. Beleza. Os seus metais vão ser pretos. Ótimo, não tem problema. Mas você pode então contrapor com um vaso de cerâmica bege. Então a gente começa a olhar de uma outra perspectiva e entender que aqueles materiais são naturais. É diferente você trazer uma composição de vasos e de quadros com molduras de espelho, com molduras de quadro em plástico, e vasos de plástico e colocá-lo na sua casa. Energeticamente, visualmente, a gente sabe que aquilo ali é plástico. Agora, se você escolhe cerâmica, barro, porcelana, independente da cor, você está trazendo um elemento da natureza para dentro da sua casa. Então, tudo isso traz informações para a nossa mente e para a energia. A gente começa a trazer energia vital para dentro das casas. Coisas que, se a gente compra tudo de plástico ou de acrílico, não tem, né? Então, a gente começa a trabalhar a energia vital dentro de outras perspectivas, olhando de outra forma para as coisas. E esse é um ponto que eu gosto muito de falar aqui, porque isso impacta muito nos nossos ambientes, inclusive quartos, por exemplo. A gente saiu de uma era onde usávamos camas de madeira lindíssimas para camas box, que não tem nem cabeceira, que não tem nem segurança, que se você apoia na parede, a cama anda para frente. São pontos importantes que a gente precisa tomar cuidado, que a gente precisa começar a olhar com atenção, justamente para se conectar com a essência, né? Com a nossa essência natural. Então, é muito importante que você comece a prestar atenção nisso. Aqui atrás de mim, aqui no escritório, a gente tem muitos formatos e modelos de pedras naturais, de revestimento. O porcelanato, ele é porcelana. A cerâmica de piso é cerâmica. Às vezes a gente usa algumas alternativas como o vinílico. O vinílico é um piso emborrachado. Inclusive temos ele aqui no escritório. Ele está sendo usado neste momento. Não sei, eu acho que eu não tenho. Eu tenho uma opção aqui para te mostrar. É vida real essa conversa, tá? Isso aqui é um piso vinílico. Ele é emborrachado. Mas quando você olha para ele assim, os seus olhos veem a textura de madeira. E quando a gente passa a mão, ele tem textura, ele não é um piso liso. A gente sente a textura. E apesar dele ser uma borracha, visualmente e através do tato, a gente entende que é madeira. Para nossa mente entender que aquilo é plástico, que isso é emborrachado, demora. Então a conexão é instantânea. Você olha esse piso, você sabe que ele é de madeira, aí você sabe que ele é emborrachado, mas a mensagem que você manda para sua mente é outra. Então é claro que a gente não vai pensar nisso e entupir a nossa casa de coisas de mentira como este piso. Por isso que é importante a gente escolher e equilibrar, tá? Então, o piso vinílico, tô dando o exemplo dele, mas poderiam ser outras coisas, ele é um ponto legal porque a gente consegue trocar o piso das casas, a gente consegue substituir um piso antigo sem sujeira, sem obra. Então ele é um benefício, né, para os nossos dias atuais. Mas a gente pode compor o ambiente com outros pontos. Então aqui a gente tem mesa de madeira, a gente tem estante de madeira.
A gente tem o piso vinílico, mas a gente tem o rodapé de madeira. Eu tenho tons terrosos na parede. Eu tenho plantas de verdade e artificiais pelo escritório. Eu tenho um quadro de cortiça olhando atrás de mim. Eu tenho muitos elementos da natureza. Nenhuma das minhas decorações aqui é de plástico. Ou é cerâmica, ou é porcelana, ou é metal, ou é vidro. É tudo vindo da natureza. Eu tenho pedra, eu tenho cristais. A grande maioria do que tem aqui é natural. Então não interfere se eu estou usando um vinílico, entende? Então é esse equilíbrio que a gente precisa começar a trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para os nossos quartos, salas, ambientes em geral. E é isso que eu quero que você comece a prestar atenção com essa série que a gente montou com muito carinho, justamente para que você comece a prestar atenção. Às vezes a gente só vai, né? Eu quero comprar um porta-retrato. Aí vai lá, escolhe qualquer um, compra, nem pensou, nem entendeu. Aí depois você vê e faz, nossa, eu não tô gostando daquele porta-retrato. Por quê? Porque a gente não pensa, a gente só faz. E a neurociência e o Feng Shui, ele vem para mostrar pra gente que a gente precisa se conectar. Então, um exemplo, se você vai comprar algo muito caro para sua casa, que você vai fazer um investimento financeiro alto, você vai comprar de qualquer jeito? Você não vai. Mas quando são as coisas menores, a gente compra de qualquer jeito. Depois eu troco, depois eu vejo. Mas no final das contas, que mensagem aquilo vai te mandar? Porque dentro da neurociência a gente entende que a nossa casa, os nossos ambientes em geral, eles mandam gatilhos para nossa mente o tempo inteiro. Seja o banco, seja o consultório, seja o escritório que você trabalha, seja a sua casa, o que for, a rua, ao atravessar a rua, todo o tempo a nossa mente está recebendo algum tipo de gatilho. E quando a gente está na rua, quando a gente está no consultório, quando a gente está no escritório, no banco, a gente não consegue ter um controle de quais gatilhos a nossa mente vai receber. A gente não consegue. Mas nos nossos ambientes, na nossa casa, ou no nosso escritório, ou na nossa sala onde a gente trabalha, a gente tem controle. Então, por que não pensar nisso? Por que não cuidar disso? Então, esse é o intuito dessa série. Estou aqui para confirmar que não sou contra pisos vinílicos, muito pelo contrário. A gente usa, mas a gente trabalha com o equilíbrio. E às vezes eu não gosto da palavra equilíbrio, mas ela é muito útil em alguns casos, né? O bom senso é muito importante. Vamos trocar o equilíbrio pelo bom senso. É muito importante para que a gente não tenha casas genéricas, casas de plástico, casa que não tem natureza. A gente já está cada vez mais em contato com o concreto, com edifícios enormes, cinza. Então, por que não começar a trazer a vida para nossa casa? Então, por mais que você goste do cinza, vamos começar a inserir ele de um outro jeito, prestando atenção nos elementos, na composição, do que é feito. Isso é muito importante. E chegamos ao final de mais um episódio. Esse foi o episódio 2. A gente vai ter uma sequência de 5 episódios, como eu já te falei, então ainda temos mais 3 para conversar. E eu quero saber se você gostou, se você está achando interessante, se já tinha ouvido falar, se nunca tinha, se empolgou, se ficou com vontade de mandar para alguém. Me conta nos comentários. Lembra de se inscrever no canal, deixar o like, é muito importante, já que estamos começando este canal, ele é um nenenzinho ainda. E se você acha que alguém que você conhece vai gostar, compartilha com essa pessoa. Às vezes são detalhezinhos que a gente começa a mudar na nossa casa, começam a clarear a nossa mente, a melhorar o nosso astral. E esse é o intuito dessa série. Então é isso, a gente se vê no próximo episódio.